Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Prazer muito grande, mais uma vez o presbítero José Maria, todos os dias pela manhã, trazendo essa reflexão da palavra de Deus para o meu e o teu coração. Com certeza absoluta que Deus tem falado fortemente ao seu coração através da ministração da palavra de Deus. Deus, ele se preocupa tanto conosco, que faz de tudo para nós conhecermos a sua palavra. Quando estudamos a Bíblia, quando falamos com Deus através da oração, quando temos o Espírito Santo para nos ensinar a guardar a palavra de Deus, porque o Espírito Santo, quando ele veio nos ensinar e veio nos fazer lembrarmos de tudo o que está escrito na palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, desde a criação de Deus, do primeiro homem até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode ter certeza que a Bíblia ele é um manual de fé prática da palavra de Deus. Se o homem não estudar a Bíblia, o homem nunca vai conhecer Deus. Deus, ele se comunica hoje, nós seres humanos, a sua criatura, através da sua palavra. Deus no passado não usava o escrito. Deus falava direto com o homem. Deus falava direto com Adão. Deus falava com Noé. Deus falava com Abraão. Falava com Jacó. Falava com Isaac. Deus no passado, ele conversava com o homem. Deus, em toda a viração do dia, já no cair da tarde, Deus falava com Adão. Adão, como está? Então Deus não usava a Bíblia. Deus falava direto com o homem. Era Deus, a comunicação verbal. Deus falava com o homem. Deus falou com Adão. Deus falou com Eva. Deus falava com a sua criação. E hoje, devido aos nossos pecados, Deus teve que usar outros métodos, usar homens, usar sacerdote, profeta, reis, para escrever a Bíblia. Então Deus começou a falar com o homem para escrever a Bíblia, usando o seu servo chamado Moisés. Moisés, no Monte Horebe, ouvia Deus falar e Deus mandava a Moisés escrever o que estava escrito. Então o livro da lei, os Pentateuco, Moisés escreveu, ordenado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Hoje Deus fala conosco através da sua palavra. Deus no passado falava com os homens usando profetas. Deus falava com reis, sacerdotes, príncipes, o seu povo, usando seus profetas. Isso na dispensação da lei, Deus falava com os homens através do profeta. O profeta ouvia a voz de Deus e o profeta transmitia a mensagem da palavra de Deus. O sacerdote ouvia o povo e levava as suas dificuldades, os seus problemas, as suas queixas diante de Deus. O sacerdote entrava dentro do santuário, no Santo Santo, uma vez por ano. O sacerdote tinha que levar a sua esposa, os seus filhos, e o sacerdote fazia expiação de pecado por toda a sua família. Hoje Deus, no tempo do fim, Jesus Cristo veio e Deus falou através do seu Filho para toda a humanidade. Deus, no passado, falava com reis, com os príncipes, através dos profetas. Deus, no tempo do fim, na dispensação da graça, há 2000 anos atrás, Deus agora falou através
do seu Filho Jesus Cristo por 3 anos e 6 meses, falando com a sua criação. E Deus agora está confirmando os seus milagres através da sua igreja. Deus levantou 12 homens, cada um representando as 12 tribos de Israel, que é a dispensação da graça. Deus levantou 12 homens para falar a sua palavra. Deus fala, Deus tem falado com a humanidade através da sua igreja, confirmando com sinais, maravilha. Quando Deus está curando alguém, quando Deus está levantando os paralíticos, quando Deus está libertando, expulsando o demônio, Deus está falando através da sua igreja. Hoje Deus, Ele fala conosco através dos escritos. Deus não fala mais diretamente com o homem, porque o homem, cada dia que passa, está se distanciando mais e mais de Deus. E hoje Deus deu a palavra. Deus hoje usou homens para escrever a Bíblia, homens inspirados por Espírito Santo. Então quem escreveu a Bíblia foi o próprio Deus, usando 40 pessoas. 40 pessoas para escrever a Bíblia. A Bíblia levou cerca de 1.650 anos para ser completada. O Novo Testamento e o Antigo Testamento. Deus foi usando pessoas para trazer ensinamento da palavra de Deus. Hoje, Deus fala comigo, Deus fala com você, através desse livro, contendo 66 livros, contendo 1.189 capítulos e 31.102 versículos da palavra de Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho da palavra de Deus em Eclesiastes, no capítulo de número 12. Abra sua Bíblia no livro do pregador Salomão, livro poético. Ele escreveu este ensinamento importante, Eclesiastes, capítulo de número 12. Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu creio que você gosta de estudar a Bíblia, gosta de ler a palavra de Deus. É muito importante. A palavra de Deus é o manual do crente. O crente que não lê a Bíblia está desnutrido. O alimento é o alimento espiritual. É o crente que não lê a Bíblia, falta alguma coisa na vida dele. Falta a palavra. A palavra é o que alimenta o homem, é a palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo de número 12, que diz assim a palavra de Deus. Pega aí a sua Bíblia, pega lá da escrivania, isso, pega a Bíblia lá da escrivania, tira a poeira dela, isso, abra ela, isso. Depois de Provérbios, Eclesiastes capítulo 12, que diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamente. Antes que venha se escurecer o sol e a luz e a lua e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes, cessarem as moedoras por jacerem pouco, e se escurecerem os que olham pela janela, e as duas portas das ruas se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, se levantar a voz das aves, e todas as vozes do campo se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a mondoeira, e o gafanhoto for um peso, pereceu o apetite, porque o homem se vai e a sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Vamos aqui meditar na palavra de Deus. O conselho de Deus é o seguinte: você que é novo, você que tem a sua jovialidade, lembrar, ou seja, aceitar o conselho de Deus agora.
que aceitar o conselho de Deus agora? Porque é agora, no tempo da sua força, no tempo em que as oportunidades estão afloradas para você, é que você tem que agarrá-las. E a recomendação aqui, para você lembrar de Deus, é na sua juventude. Porque um dia todos nós vamos envelhecermos. E quando estamos envelhecendo, é sinal que estamos morrendo. Nós um dia vamos morrer fisicamente. Todos nós estamos sentenciados à morte. Assim como o pecado entrou no mundo e o pecado trouxe a morte física. Essa morte física, eu e você vamos passar. Então aqui, o pregador está ensinando que você que é jovem, você que aceita Jesus agora, não se esqueça de Deus agora. Não desperdice o seu tempo, a sua vida, a sua força, as suas conquistas agora com farra, com bebidas. Não, aproveita as oportunidades agora. Porque quando você envelhecer, você não pode culpar as pessoas pelo seu fracasso profissional, pelo seu fracasso na vida espiritual, por não conhecer a Deus. Deus é o Deus das oportunidades. E aqui está nos ensinando que muitas pessoas hoje estão velhas, dizendo que nele não tem mais prazer. São pessoas que estão com depressão, síndrome do pânico, pessoas que estão destruídas, se sentem destruídas, fracassadas na vida, porque lá no passado não aproveitou as oportunidades, não quis saber de Deus, não quis estudar, não quis se profissionalizar, não constituiu uma família, ele viveu uma vida dissoluta e não buscou o conselho de Deus. E o pregador estava dizendo o seguinte, para você lembrar do teu Criador, lembrar de Deus, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, o dia do fracasso, o dia em que as pessoas vivem frustradas na vida e chegue os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento, não tenho prazer em viver. Por quê? Aqui no versículo de número 2, antes que se escureça o sol, a luz e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Está falando que as pessoas vão percebendo que está chegando o momento de partir na sua velhice. E aqui no versículo de número 3, no dia em que tremerem os guardas da casa. O que é tremer o guarda da casa? O que é a casa? Que está falando você, nós. A nossa casa, ela vai envelhecer. E a primeira coisa que vai tremer os guardas da casa são os braços. Quem guarda a nossa casa é o quê? O guarda, a força está no nosso braço. Então a nossa casa está falando do corpo humano. Eu e você. Olha aqui, ó. No dia em que tremerem o guarda da casa, nossos braços, e se curvarem os homens fortes, as pernas. Está falando do envelhecimento. Isso vai ser com todo mundo. E cessarem os moedores, por já serem pouco, ou seja, caírem os dentes, né? Como é que você percebe uma pessoa que está envelhecendo? A arcada dentária, os dentes vão caindo, as pessoas vão ficando sem os dentes naturais. Muitos colocam implante, outros colocam dentadura, mas sem os dentes na boca é totalmente o sinal que a nossa casa está envelhecendo. Vamos aqui estudando mais a palavra de Deus. E se escureçam os que olham pela janela. Está falando os olhos. O que é escurecer pela janela? Os olhos. A nossa casa vai envelhecendo e se escureça aqueles que olham pela janela. Aí a pessoa tem que ir na ótica, fazer exame de vista e usar óculos, porque a casa está envelhecendo e vai escurecendo também os que olham pela janela. Aqui, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedora. Está falando está falando disso aqui, a audição.
A janela das ruas está falando ouvido, os dois ouvidos. Baixa a audição. As pessoas começam a escutar com dificuldade, né? Tem que falar gritando, aquela coisa toda. Então, mostra que a nossa casa, nós estamos envelhecendo. O sinal do envelhecimento é você com dificuldade para enxergar, dificuldade, os braços tremendo, as pernas tremendo, se curvando, e aqui fala também do ouvido, a audição, os sentidos, nossos sentidos, os 5 sentidos do corpo começam a sentir o efeito do desgaste do nosso corpo envelhecendo. E aqui, vamos aqui, levantar aqui, ó. E as 2 portas da rua se fecharam por causa do baixo ruído da moedura. Está falando ouvido. E se levantar a voz das aves e todas as vozes do canto se baixarem. Ou seja, a pessoa ficar surda, não enxergar. Isso, toda pessoa que vai perdendo a audição é porque a sua casa, o seu corpo está envelhecendo. E como também quando temer o que está no alto. Quem está no alto? Lá no céu, Deus. E houver o espanto no caminho. O que é espanto no caminho? Quando você estiver morrendo e você estiver indo à eternidade. Agora um instantinho, depois eu continuo. Ô, meu irmão, tá comigo. Água, tem água lá, legal lá. Vem, tá legal. É agora? É agora ou agora? Você que sabe. Ah, o chicken bell? Tá, dá água pra mim. Desculpa aí, pessoal, mas vamos continuar aqui o estudo da palavra. E aqui, como também, quando temerem o que está no alto. Você percebe quando a pessoa está no leito de dor, a primeira coisa que ela fica com medo é da morte. Todos nós um dia vamos passar por esse processo. Eu e você, todos nós. E para viajar, para enfrentar a eternidade, precisa estar com Deus. E aqui, ó, e se levantar, quando também temer o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira. Ou seja, como é que você percebe que a sua casa está tão velha? O cabelo fica branco, começa a embranquecer. Verdade? Não adianta tintura. Muita gente esconde a velhice fazendo plástico, fazendo harmonização facial, estica aqui, estica ali. Mas a sua casa, ela, quando vai ficando envelhecendo, você pode usar estética, creme, botox, pode usar o que for. Quando ela vai ficando velha, ela vai chegar um dia que nem a plástica, nem a harmonização facial resolverá o problema ou esconderá a sua velhice, né? Como é que as pessoas escondem que está ficando velha, a casa está velha, fazendo plástica, usando harmonização facial, fazendo limpeza de pele, fazendo isso, aquilo, estética, as pessoas têm medo de ficar velho, mas é assim, né? Isso é um processo. Tudo que nasce um dia morre, e nós nascemos um dia e um dia vamos morrer. E o sinal que nós estamos morrendo é quando vem o envelhecimento. E agora o sinal do envelhecimento da sua casa é o seu cabelo, florescer a amendoeira. E o gafanhoto for um peso, ou seja, quando a pessoa está velha, a casa cansada, um peso, como fosse um gafanhoto, uma coisa pequena, torna-se um peso insuportável. Você já percebeu? Quando você vê uma pessoa idosa levando alguns pesos,
muitas pessoas se sensibilizam e vai lá ajudar ela dentro da condução, levar o peso, porque respeita a idade dela. A casa dela já está velha e é inapropriado aquele peso para conduzir. Aqui, e perecer o apetite. O que é perecer o apetite? Aqui fala de prazer sexual. Perecer o apetite é quando acaba todos os prazeres, quando a casa morre, fica velha, começa a acabar todos. Aqui fala desejo sexual. Porque o homem se vai à sua eterna casa, ou seja, assim todos nós vamos à nossa eterna casa, ou seja, a eternidade. Quando fala eterna casa, fala eternidade. Todo mundo vai passar um dia e viajar para a eternidade para nunca mais voltar. Não existe reencarnação. Preste atenção. E os pranteadores andarem rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata. Cadeia de prata é a coluna vertebral, a coluna do corpo, essa coluna. Essa aqui, ó, que segura as vértebras, é a estrutura do corpo, coluna vertical, a cadeira de prata, e se despedace o cântaro de ouro. O que é cântaro de ouro? Despedaçar. O cântaro de ouro é o coração, o pulmão, o cântaro de ouro. O que é cântaro de ouro? O cérebro. O corpo começa a envelhecer, a pessoa começa a dar o esquecimento, amnésia, a pessoa começa a sentir mal de Alzheimer, mal de Parkinson, AVC, começa a quebrar o cântaro de ouro, a pessoa começa a sofrer o AVC, uma amnésia, mal de Alzheimer, o cérebro não começa a funcionar melhor, passa, tudo dá errado, é envelhecimento do corpo, e o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. Fala circulação sanguínea. Se despedace também a fonte. Fala coração, veias, artéria. O coração bombeia o nosso sangue para o nosso cérebro, para o nosso corpo. Então tudo começa a funcionar com dificuldade. As pessoas começam a ter problema de coração, falta de ar, as pessoas infartam. Isso é o corpo ficando velho. E aqui, ó, e o pó, quer dizer, o corpo, nosso corpo é pó. E o pó volta à terra como era. O espírito volta a Deus que o deu. Então está dizendo que o meu corpo é pó. Quando ele envelhecer, ele vai voltar para o pó como era, para a eira, para a terra. Eira quer dizer terra. Nós somos barro. O pó vai ficando velho. E ele um dia vai voltar para a terra, como era. E a vida, quando fala espírito, fala vida. Vai voltar para Deus que Deus. Então, a recomendação de Deus é você lembra do teu Criador. No dia da tua mocidade, na tua juventude, enquanto vem um mau dia e que você venha dizer, nele não tem contentamento, quando você dizer que, estou cansado, não estou enxergando direito, não estou ouvindo direito, meus braços cansados, minhas pernas cansadas, estou com dor no corpo, dor na coluna, é a doença, as dores, o corpo vai envelhecendo, a casa vai envelhecendo, e as dores começam a aparecer, o sinal da nossa velhice. E a cabeça começa a florescer a amendoeira, cabelos brancos. Então, lembra hoje do teu Criador. Aceite Jesus. Jesus tem algo extraordinário para oferecer para a tua vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai. Um dia, eu e você vamos fazer uma viagem. O pó um dia vai voltar para a terra. O Espírito vai voltar para Deus. O homem tem medo da eternidade. Um dia nós vamos encontrar com Deus. E a Bíblia diz, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o seu teu Deus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e aproveita a oportunidade. Você que é jovem, aceite Jesus, entregue a sua vida para o Senhor. Aceite Jesus enquanto é tempo, antes que você venha ter uma velhice e andar em depressão, dizer que não tem nele contentamento. Um abraço e fica com Deus. Amém.